Boa noite. Essa é a segunda parte da VT de hoje, referente à aula 8 do suporte imunológico. Pode falar, Gismar. Qual é a página que você falou? É 142? 143. 143? Isso. Tá. 143. Dá uma olhadinha nessa parte aqui, ó, sistema complemento e como ele funciona. Aqui ele está dizendo é um conjunto de aproximadamente 30 proteínas. Só que vocês precisam saber essa definição que eu estou destacando aqui, ó, do que elas dependem, consequência da ativação, e também eles costumam cobrar o que é opsonização. Você vai falar que ligação de anticorpos ou componentes de complemento na superfície do antígeno que resulta no aumento da eficiência da fagócita. É como se os componentes do sistema complemento dessem uma vitamina nas células de defesa e tornasse essas células de defesa mais fácil, mais fortes e conseguisse fagocitar um patógeno. Porque para fagocitar o patógeno, ele precisa dessas substâncias químicas do sistema complemento para que esse patógeno não use o macrófago como célula reprodutiva. Não sei, alguém colocou no grupo legal um videozinho de um vírus parasitando uma bactéria. Um vírus chamado bacteriofágo. Só que a bactéria não tem sistema de defesa. Já as nossas células possuem um sistema complemento. Esse sistema complemento não permite que o vírus se reproduza dentro das células de defesa, salvo o vírus do HIV, que o vírus do HIV consegue causar uma alteração no linfócito B, que o linfócito B ele tem preferência para destruir vírus, principalmente os natural killers. Porém, o vírus do HIV causa uma mutação na célula de defesa, que é a célula do linfócito T, e ele usa o linfócito T para se reproduzir. Por isso que é tão difícil destruir o vírus do HIV. Olha só, Oi, fala. No caso, então, o linfócito T do HIV, do T4, ele consegue enganar ele, né, para ele reproduzir as células, favorecendo o próprio vírus, não é isso? Isso. O que acontece? O vírus, todos os vírus, eles tentam usar as nossas células para se reproduzir. Só que ele não quer qualquer célula, ele quer uma célula nucleada. As células que têm as maiores núcleos são essas células aqui, ó, que eu mostrei para vocês na imagem, tá vendo? Olha o tamanho dos núcleos. Ele pega todo o maquinário do núcleo e usa esse maquinário do núcleo para se reproduzir. Porém, quando ele entra no linfócito, no monócito, olha só, são as células que têm núcleos maiores. Já os eosinófilos e os basófilos, eles têm tá vendo esses pontinhos aqui neles? Ó, neutrófilo, eosinófilo e basófilo tem uma série de proteínas aqui dentro que controlam tudo que tem aqui dentro. Já o monócito e o linfócito não tem. Então, como eles têm um núcleo maior, o vírus pega o núcleo dessa célula, usa todos os ribossomos e todas as substâncias que tem do lado de fora e se replica. E ele se disfarça dentro desse núcleo e se disfarça dentro dessa célula até conseguir o maior número possível de vírus, e ele estoura a célula e divide e espalha essas células, essas partículas virais no núcleo. Entendi. Tá? Então, no caso, ela tem as proteínas que ela passa despercebida porque ela está usando o maquinário, não é isso? Isso, é isso aí. Aí não consegue identificar. Não, porque não consegue identificar. Pensa que é amiga. Pensa que é amiga e vai lá e deixa ela viver normalmente. Só que existe algumas células, já ouviu falar em TNF? Fator de necrose tumoral? Não. É uma coisa que atua, que você colocou lá no grupo esses dias, que eu achei muito interessante, porque tem muito a ver com a matéria.
tem uma coisa que no nosso corpo que identifica a quantidade de células que cada uma gera a partir de sua reprodução. A nossa pele troca todo dia. A maioria da poeira da nossa casa é pele morta, poeirinha branquinha. A poeira preta é sujeira da rua. A poeira branca é pele nossa morta. Então, a nossa pele, vamos dizer assim, que troca 5 vezes por dia. É um chute, tá? Não é isso, não. Mas vamos dizer que ela troca 5 vezes por dia. Então, cada célula da pele se reproduz 5 vezes por dia, depois ela morre. Porém, pode ser que aconteça uma mutação naquela célula da pele por exposição a raio-x, a raio solar ou qualquer outra cigarro, alguma coisa do tipo, que pode alterar aquele DNA daquela célula da pele, e ao invés dela se reproduzir 5, ela se reproduzir, sei lá, 20. Então, no lugar que ela ocupa normalmente, ela acaba causando um tumor. E se o seu sistema imunológico estiver bom, ele vai mandar ele vai mandar essa proteína que vai matar esse tumor em excesso. O problema é que nem sempre o sistema imunológico da pessoa está bom. Então, ele acaba não percebendo que tem esse excesso de célula, e essa célula pode se espalhar no corpo, que a gente chama de metástase. E essa célula é uma célula com DNA mutado. E esse DNA mutado pode induzir outros órgãos a sofrer mutação e causar outros tumores em outros órgãos. Mas por isso que existe essa terapia imunológica. Ele aumenta a produção desse fator de necrose tumoral, TNF, leite, fator em português, para matar essas células que estão se reproduzindo em excesso. É tipo de vírus que imita um tumor, então o corpo não sabe se é um tumor, se é um vírus, e acaba com o sistema imunológico. A gente tem que ativar o sistema imunológico de destruir o vírus. Só que a infecção causada por bactéria é prejudicial, só que é menos prejudicial porque a bactéria não entra nessa. Entendeu? Ela libera toxina que prejudica a célula, mas ela não entra dentro da célula. Ela entra dentro da célula. Isso atrapalha a célula funcionar. O complexo C1QRS, ao ser ativado, inicia a via associada à imunidade inata do sistema complemento. Exportar e justificar que a molécula C1QRS se liga ao anticorpo, caracterizado pela via clássica do sistema complemento, que está associada à imunidade adaptativa. Sempre lembrar que a via clássica está associada à imunidade adaptativa. A via alternativa e a via das lectinas está associada à imunidade inata. Tá? Letra B. O sistema complemento apresenta as moléculas C5 com vertase, C4B, C2A. Você poderia desligar seu áudio, por favor? Obrigada. C4B, C2A, C3B e C3B, Bzão, Bzinho, C3Bzinho. Essas duas moléculas, apesar de estruturalmente diferentes, têm o mesmo alvo, a molécula C5. Com base no módulo, associa as 3 vias do sistema complemento a essa molécula C5 com vertase e justifica a sua resposta. A molécula C4B, C2A, C3B está associada às vias clássicas e das lectinas, uma vez que as moléculas C4 e C2 são características dessas duas vias. A molécula C3B, C3B, C3Bzão, Bzinho, C3Bzinho, pertence à via alternativa, pois o complemento Bzão, Bzinho é integrante dessa via e não faz parte de outras vias. A molécula C3 participa das 3 vias. Toda vez que você vê uma molécula que tem só C3, você vai saber que ela está envolvida nas 3 vias. Agora, quando é C3, Bzão, Bzinho, C3B, quer dizer que ela pertence à via alternativa, porque essa variação de letras não está presente em outras vias. Está vendo essa via das lectinas e a via clássica?
eles têm outros caminhos para produzir substâncias que ajudam no sistema imunológico. É como se fosse uma estrada. O Jucimar mora em São Gonçalo, ele vai me entender. Você tem vários caminhos que vai para o centro do Alcântara, para o centro de São Gonçalo. Entendeu? Cada um desses caminhos é uma das estradas ou uma das possibilidades que você pode pegar. Você pode pegar a Avenida Maricá, você pode pegar José Roberto Marinho, você pode pegar a Nilo Peçanha, você pode pegar, sei lá, você pode dar um voltão pela RJ 104 e depois passar pelo Lago Mineral e pegar um caminho pela Avenida Edson e depois chegar em São Gonçalo. Existem vários caminhos para você chegar no centro do Rio. Daqui de São Gonçalo, você só pega a ponte. Ou você pode passar por Magé. São 2 caminhos, ou você pode pegar a barca. São 3 caminhos. É como se cada caminho ajudasse o sistema imunológico, mas cada caminho tem o seu percurso. Cada via tem o seu percurso. Cada via tem umas moléculas que produzem as substâncias necessárias para ajudar na imunidade, mas cada um tem sua estratégia. Ficou mais fácil assim de entender? Esse exemplo que eu dei de caminhos que você precisa percorrer para chegar a algum objetivo final, só que cada um tem uma estrada diferente. Por isso que as moléculas que são usadas na imunidade, na via clássica e na via seletiva são diferentes das moléculas que são usadas na via alternativa. Vamos lá, número 2. A formação dos repertórios de reconhecimento de linfócitos T e B depende de vários mecanismos responsáveis por gerar essa diversidade. Responda. Letra A. Descreva resumidamente como acontece a recombinação somática para a geração de cadeia pesada de moléculas de imunoglobulinas. No DNA germinativo, que codifica a cadeia pesada de imunoglobulina, primeiramente recombina um fragmento gênico da família D com um fragmento da família J. Em seguida, recombina um fragmento gênico da família V. Assim, forma a região variável VDJ. E, em seguida, recombina a região constante. Olha só, no nosso DNA tem uma parte que indica a produção de imunoglobulinas. Essa imunoglobulina pode ajudar no funcionamento do sistema imunológico. O gene gene que condiciona esse não está sendo citado na questão. Mas você precisa saber que no DNA germinativo, que a gente tem um DNA que funciona, uma parte do DNA que é ativo e uma parte do DNA que não funciona. O DNA germinativo são as células que funcionam e que vão ser ativas. Vocês vão estudar isso melhor em evolução. Tem uns exons prisíntricos que interferem no funcionamento de algumas funções do nosso corpo. Vou pular essa parte aí, porque não tem muito a ver com a matéria. Mas a única coisa que vocês precisam saber é que tem uma recombinação de genes chamado família D, família J e família B, e juntando essas 3 letrinhas, torna a produção de imunoglobulina mais eficiente. O que é exclusão alélica? De novo, genética. Durante a recombinação somática, quando os rearranjos gênicos produzem uma cadeia estável e produtiva, esse processo se encerra e outro alelo é inativado, ou seja, uma célula B só produzirá uma especificidade de cadeia pesada e de cadeia leve, garantindo a clonalidade tanto da célula B quanto da célula T também. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que as células que o DNA, lembra do gene RAS1 e RAS2? Esse gene é que interfere na produção do linfócito B e do linfócito T. Quando tem algum erro genético, ou seja, de recombinação somática, essas células B e T não conseguem funcionar de forma correta.
Então, exclusão alérica é um erro no alelo que define esse gene. Número 3, isso aqui cai muito, tá? É chata essa questão, mas cai demais. Deixa eu só reduzir aqui para conseguir botar na tela só. Indique F falso ou V verdadeiro para cada uma das seguintes afirmativas e justifique as falsas. A adição ou deleção de nucleotídeos terminais com exos V e D é responsável pela geração de diversidade dos receptores linfócitos B e T. Isso aqui vocês precisam gravar, tá? RAS1 e RAS2 são enzimas fundamentais para que ocorra a recombinação somática e gere diversidade dos receptores tipo TOL. Na verdade, eles são genes, não são enzimas. Então, é F. Gera diversidade de receptores de células B e T. Isso é um gene que gera diversidade, não é um enzima. No baço, a polpa branca corresponde aos tecidos linfóides que compreendem as células NK, monócitos e eutrófilos. Isso é falso. No baço, a polpa branca compreende linfócitos B e T, macrófagos principalmente. Letra 90% dos linfócitos B sofrem apoptose do timo, que sofre involução em indivíduo adulto. Na verdade, são os linfócitos B. Só que, na verdade, nem todas as células sofrem apoptose do timo. A maioria sofre apoptose no baço. Ou, quando o baço não existe, sofre alguma lesão, sofre apoptose no intestino, tá? Na ausência do baço, o intestino substitui a função dele. A junção da cadeia alfa e beta de TCR, ou a junção da cadeia pesada e leve de imunoglobulina, também resulta na exclusão alélica. A gente acabou de falar sobre isso agora. Na verdade, a exclusão alélica resulta na geração de diversidade desses receptores. Tá? Número 4. Deixa eu ver quantas questões. Essa prova é pequena, só tem 6. Com relação ao processo inflamatório, responda. Cite 2 fragmentos do sistema complemento que são capazes de fazer opsonização. A gente falou sobre ele agora. Os fragmentos C3b e C4b funcionam como opsoninas no sistema complemento. Através das opsoninas, ocorre o aumento da fagocitose. É como se esses fragmentos, essas moléculas, aumentassem a força dos neutrófilos, dos macrófagos, para eles conseguirem fazer fagocitose. Ou seja, eles ficam grandões e conseguem comer patógeno e dentro do patógeno ter forças para destruir ele e não deixar que ele se reproduza. Como eu falei para vocês anteriormente, o vírus ele usa o maquinário da célula para se reproduzir. Mas quando uma célula usa ou tem esses fragmentos C3 e C4 doados pelo sistema complemento, o patógeno não consegue se reproduzir e isso faz com que a célula consiga destruir esse patógeno, não deixando que ele prejudique o organismo. Letra B. No processo de diapedese, que é um processo de transporte, vamos dizer assim, de algumas células de defesa, cite 3 famílias cães envolvidas no processo e descreva resumidamente as suas respectivas funções. Isso caiu na D1, tá? L-selectina, molécula de adesão envolvida no processo de colamento dos leucócitos na superfície do endotélio, ligação fraca. Integrina, molécula responsável pela adesão forte dos leucócitos na superfície do endotélio. Superfamília das imunoglobulinas, moléculas responsáveis pela adesão forte dos leucócitos na superfície do endotélio e pelo processo de transmigração dos leucócitos propriamente dito. O Gilcimar botou tudo isso aqui na D2 dele. Eu lembro que eu revisei isso. Na número 2 da D2 dele. Número 5. Qual a função dos órgãos linfóides primários e secundários? Isso aqui é muito provável de cair. Dê 3 exemplos de cada um deles. Órgãos linfóides primários, geração e maturação de células do sistema imune. Exemplo, medula óssea, timo e pulsa de Fabrício. Aí, Gilcimar, só dúvida. Órgãos linfóides secundários, responsável pelo armazenamento de células imunes e local de ativação dos linfócitos. Exemplo, linfonodo, baço e malte. Eu esqueci onde fica esse malte.
Vou pesquisar depois e falo para vocês. Isso aqui, toda prova cai. Tanto essa questão aqui, ó, 3, quanto a questão 6. Para vocês saberem a função das imunoglobulinas. Das 10 provas que eu estudei para dar aula para vocês, 8 caía essa questão aqui. Relaciona a estrutura e função das imunoglobulinas. Cada afirmativa pode estar relacionada a mais um isotipo. Deixa eu ver se alguém botou alguma pergunta aqui no chat. Não, né? Ó, molécula composta por 5 subunidades ligadas por pontes subetas de cadeias J. Vocês sabem que é IgE. No soro é imunoglobulina mais abundante, IgG. Se alguém perguntar qual imunoglobulina identificada quando uma pessoa está com uma infecção viral ou com Covid, você vai falar que é IgG. Porque quando o IgG está ativado, é sinal de que seu corpo está em guerra contra o patógeno. Quando o seu corpo já venceu ou está com mais células de defesa do que a quantidade de patógeno no seu corpo, é que aparece IgE. Imunoglobulina presente no colostro, lágrima e saliva. IgA. Necessita de pelo menos 2 moléculas para fixar complemento na via clássica. IgG. Pode fixar complemento pela via clássica e é o primeiro isotipo de imunoglobulina a ser produzido pelo linfócito B, IgE. Encontrada em baixa concentração no soro e tem receptor de alta afinidade na superfície de mastócitos. IgE. Em humanos, pode atravessar a barreira placentária, ou seja, a mãe pode passar esse IgG para o bebê quando está passando por alguma infecção ou para ajudar o bebê a impedir que ele pegue infecção. IgG. Possui a peça secretória que funciona como inibidor de protease, IgA. Desempenha um papel importante na defesa das mucosas, onde se apresenta na forma de dímero, IgA. Tem tropismo pelos mastócitos e basófilos, está associado a reações alérgicas, IgE. Então, se cair uma questão perguntando qual é a imunoglobulina produzida em reações alérgicas, você vai lembrar que é IgE. Qual imunoglobulina produzida em reação, quando acontece uma reação de defesa contra patógenos, principalmente vírus, IgG. Produzida na lágrima, IgA. Quando o nosso corpo já começou a expansão clonal e está derrotando uma infecção, IgM. Tanto que agora, quando você faz exame de COVID, teste de COVID, parece não reagente ou reagente. Quando é não reagente, é sinal de que o IgM está produzido está elevado. É porque o seu corpo está vencendo a COVID. Não quer dizer que você já está curado. Não tem como ter certeza disso. Já quando aparece IgG, quando aparece reagente, é que a quantidade de IgG está muito elevada no seu sangue. Então, é sinal de que seu corpo está em franca luta contra os patógenos. Deixa eu voltar aqui no esquema de imagens. A gente tem mais 10 aulas, 10 minutos de aula. Olha só. Alteração no fluxo do calibre vascular. Quando uma pessoa está com o corpo, a corrente sanguínea não, com o sistema linfático normal, existe uma frequência, todas essas veias aqui, ó, essas veias não, é como se fosse um calibre de um caminho para passar fininho. Já quando você está com o sistema imunológico ativado, devido à presença de infecção, olha a diferença entre o caminho que percorre o sangue aqui e quando está aqui. Isso faz com que o nosso endotélio, o vaso sanguíneo, aumente o calibre para facilitar o transporte de células de defesa. E esse fluxo sanguíneo aumentado facilita também a transmigração ou a transporte dessas células de defesa para o local da infecção, tá?
Vocês podem ver também pelo esquema dos desenhos. Olha a quantidade de células de defesa atuando nesse desenho. Olha a quantidade de células de defesa atuando nesse desenho, tá? Porque, como eu falei para vocês na aula passada, a facilidade de entrar do sistema linfático para o sistema circulatório, quando uma situação da pessoa está com saúde normal, é menor. Já quando a saúde da pessoa está debilitada pela presença de algum agente patogênico ou alguma inflamação, é maior. Então, a célula de defesa consegue penetrar os vasos sanguíneos para acontecer aquele quimiotaxia, para conseguir ser mais eficiente no combate. Aqui está falando alteração no fluxo do calibre vascular. Eu não sei se eles vão passar isso para vocês, mas normal, transudado e exudado. Isso aqui se fala olha o espaço entre as células. Aqui está fechadinho, aqui está um pouquinho mais aberto, aqui está totalmente aberto. Isso permite que entre e saia a substância com mais facilidade da corrente sanguínea. Ou no vaso sanguíneo, não na corrente sanguínea. Que a corrente sanguínea, ela é na veia e na artéria. O vaso é como se fosse uma via alternativa para chegar mais rápido ao local da infecção ou tecido lesado. Aqui está falando sobre o transporte, né, do macrófago para entrada e saída, quando algum tecido está lesado, mediadores químicos da inflamação. Quando uma pessoa tem muita alergia, ela produz muita histamina. A serotonina também acelera a produção da histamina, a pessoa fica agitada, vamos dizer assim, e a enzima lisossomial, que é uma enzima indicada para destruir o patógeno. Ela destrói a parede celular do patógeno, ou o capsídeo do vírus, ou o capsídeo de vírus, ou a cápsula proteica, para que essa substância produzida no nosso corpo consiga ter mais eficiência no ataque a esses patógenos. Tá? Isso aqui a gente não sei se vai cair, vou dar uma puladinha. Isso aqui eu vou mandar para vocês porque pode cair. Olha só. Interleucina 1, qual a principal função? Isso aqui cai mais na P2, mas é bom vocês aprenderem. Fator de necrose tumoral. Principal fonte celular, macrófago. Principal estímulo para a produção lipopolissacarídeo bacteriano. Isso é o que está na cobertura da bactéria. Principal função protetora, adesividade vascular endotelial para leucócitos. Permeabilidade vascular para proteínas plasmáticas. Isso atua na inflamação aguda. Interleucina, qual a função? Ela é produzida por macrófagos, também produzidas por ceratinócitos, céus endoteliais e outras células. Principal estímulo para a produção produtos bacterianos, LPS, endotoxinas e TNF, cascata de citocina. Quem libera essa cascata de citocina é o sistema complemento, tá? Principal função protetora, aderência leucocitária ao endotélio, permeabilidade vascular, induz a resposta na fase aguda. Essa parte aqui das quimiocinas é muito importante vocês saberem. Desculpa. Ampla família. Mais de 50 polipeptídeos, estruturalmente homólogos, que estimulam o movimento de leucócitos e regulam a migração leucocitária do sangue aos tecidos. Quimiocinas são proteínas, são produtos químicos que mandam as células irem de um lado para o outro. É praticamente as substâncias que são produzidas no sistema complemento. Principal origem celular, leucócitos, células endoteliais, células epiteliais e fibroblastos. Já as interleucina 8, principal estímulo para a produção, produtos microbianos, TNF e L1, estimulação antigênica das células T. Isso aqui
não sei se isso pode ser cobrado, que eu não vi prova nenhuma isso. Ativação de leucócitos. Eu não sei se eles vão pedir para vocês escreverem isso, mas eu vou colocar lá no grupo para vocês darem uma lida, que infelizmente isso é decoreba. Tá vendo essa parte aqui? Isso aqui é muito importante vocês saberem. Como é que o nosso corpo reage à presença de um vírus? Eles citaram aqui, botaram o nome de micróbio. Mas eles podem citar, por exemplo, um vírus. Esse micróbio é capturado pelo anticorpo. Esse anticorpo puxa esse micróbio para a célula de defesa e essa célula de defesa inicia o processo de destruição desse micróbio. Esse micróbio tem na sua superfície esse LPS, que é uma proteína que pode recobrir alguns vírus e muitas bactérias. CD14 é um tipo de anticorpo. Anticorpo não, minto, é um anticorpo. Ele se liga nessa bactéria que tem esse LPS e puxa essa bactéria para dentro da célula e inicia a cascata enzimática de destruição dessa célula. Produção de citocina, metabólicos de oxigenação reativa e intermediários. Ativação de leucócitos, morte do micróbio. Tá? Depois que essa bactéria é puxada para dentro da célula, o leucócito é ativado e essa cascata enzimática destrói o micróbio dentro dela. Essa cascata enzimática ela é produzida pelo sistema complemento. Aqui está um esqueminha do sistema complemento, explicando melhor para vocês. Está dizendo que a enzima C3 ela é uma enzima chave para todas elas. Está vendo aqui? Ó? C3B. Na verdade, é a enzima C3A, C3B, C3C. Aqui, ó, C3A, ela vai para uma via, essa aqui vai para outra, e essa aqui vai para outra. Todas elas param no C3, está vendo aqui, ó, C3B. Pode ser que na prova cobre C3B, pode ser que na prova cobre C3. Porque todas elas passam pela molécula C3 para continuar. Isso aqui é muito importante, eu tinha até esquecido desse esquema e eu vou colocar lá para vocês. Deixa eu tentar dar uma passada por ele. Eu tenho isso aqui desde o ano passado. Isso aqui não costuma ser cobrado. Vou passar por ele. Consequência da inflamação, isso aqui pode cobrar muito, porque eles podem citar se uma pessoa se cortar. Qual o processo que ele pode passar até 3 dias depois da infecção, o que acontece? E depois de 3 dias, o que acontece? Inicialmente, injúria tecidual, essa injúria tecidual ativa a imunidade inata. Depois que essa imunidade inata não consegue destruir o patógeno, é ativada a imunidade adaptativa. Então, essa imunidade adaptativa lembra se você já entrou em contato com esse patógeno antes, ou se você não entrou em contato com esse patógeno antes, é ativado um complemento que aumenta a força das células de defesa, e essas células de defesa se tornam mais eficientes no combate ao patógeno. Depois de 10 dias, de 5 a 10 dias, esse patógeno já foi eliminado. E é produzido o processo de cura. Aqui está falando da função dos anticorpos, do desenho que vocês precisam colocar. Tá, tem bem melhor. O desenho que eu coloquei no grupo está mais fácil de desenhar. Mas o que vocês precisam colocar é só um traço com 2 braços. E vocês precisam colocar qual a função desses 2 braços. Aqui tem esse aqui, ó, é como se fossem 2 mãos, só com 2 dedos, que é IgM da membrana e IgM secretário. Aqui está falando sobre o processo de efeito na pele, né, de uma reação, de uma picada de um inseto. Então é isso, gente. Eu vou colocar lá no grupo agora esse esquema de imagem que eu não tinha nem lembrado, agora eu estava vasculhando aqui para preparar essa aula, é que eu achei esse esquema de imagens. Se vocês
não entenderam alguma coisa que eu disse, me procura. Não guarda para vocês essas dúvidas, não, porque quando chegar na prova, vocês podem ter dificuldade. Vai digerindo tudo aquilo que eu falei para vocês durante a aula, depois me procura, tá bom? Amanhã eu não vou responder, porque amanhã eu estou ocupada. Na sexta-feira eu posso responder sim. Pode falar. A gente vai ter que botar essa figura aí, fazer esse desenho? Não, esse desenho aí foi um esquema feito para facilitar o entendimento de vocês. A única coisa Tá. que pode ser cobrado é para vocês desenharem um anticorpo com aqueles bracinhos que eu falei toda hora. Eles já viram uma P2, uma P1. Acho que foi o ano passado, de 2022. Não, 2021.2. Eles pediram para. E desse ano também, de 2023.1, eles pediram para desenhar um anticorpo. Mas aí depende de qual o anticorpo que ele vai pedir, não é isso? Isso, ou mas não? por isso que é bom vocês treinarem pelo menos 5 deles. 5? É. A cadeia J também, né? Isso, saber onde fica a cadeia J, onde fica a cadeia D, onde fica a cadeia V. Era mais fácil eles colocarem o desenho e a gente apontar o que fica em que, né? Também acho. Mas querem dificultar? Eles pedem para você desenhar e identificar as cadeias. Se você conseguir desenhar o anticorpo e nomear ele, e esquecer das cadeias, eles dão 50% da pontuação. Entendi. Porque cada anticorpo tem um formato diferente. Lembra que eu coloquei lá no grupo? Sim. Cada anticorpo tem um formato diferente. Se você conseguir, pelo menos, desenhar de acordo com o que eles querem, você ganha pelo menos metade da questão. Agora, se você não lembrar onde está as cadeias, eles não vão te dar a pontuação toda, mas também não vão te dar 0. Entendi. Tá bom? Tá. Gente, Obrigado, muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês lembrarem de alguma dúvida, pode me perguntar no privado, tá? Obrigada, Esther. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado, Esther.